Hoje, quinta-feira, 11 de maio, estou aqui com a nossa live 13h30. Hoje, como prometido, vou falar para vocês alguma coisa sobre o livro Escolhendo o Perdão, de Nancy. Como que é o nome da moça? Nancy DeMoss, a autora do livro Escolhendo o Perdão. É um livro de 181 páginas, bem complexo, e o bom é que em cada capítulo a gente vai assim percebendo a dinâmica do perdão no nosso emocional, na nossa mente. Então assim, é uma coisa bem bacana mesmo esse livro. Ele explora o tema do perdão e a importância na vida das pessoas. Ele aborda assim, as diferentes faces, né, e oferece perspectiva para como permitir o perdão para nós mesmos e para outras pessoas, entende? Então a obra começa destacando a natureza humana e a inevitabilidade de cometer os erros e causar mágoas. E ele argumenta também que o perdão ele é a cura para várias enfermidades, ele cura o emocional, o crescimento pessoal, porque para quem carrega ressentimento e guarda rancor, isso só causa danos pra gente. Então eles até falam que são as ervas daninhas da nossa saúde, é a falta do perdão, esses sentimentos negativos, né? Ele aborda também o processo do perdão em várias etapas, que é quando você reconhece, né, a dor e a injustiça sofrida que a gente passa, que outras pessoas causam na gente. Em seguida ele aborda também a importância de compreender o ponto de vista do ofensor. E cultivar a empatia, porque isso aí é a fim da gente superar a raiva, o desejo de vingança, o rancor, essas coisas assim, porque às vezes ele vai te magoar, o ofensor, muitas vezes ou ele não sabe, essas coisas assim, ou é um costume dele que vem lá de trás, né, que ele não teve um bom comportamento, assim, ele não teve uns princípios, né, então o que acontece? Acontece que ele vai e ofende outras pessoas, às vezes não é intencional, então a gente fica com aquela vingança desnecessária. O aspecto fundamental discutido no livro é o papel do auto-perdão, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em tolerar os erros que cometeram no passado e que impede a gente de seguir em frente. E ele enfatiza a necessidade da gente aceitar a própria humanidade e aprender com os erros em vez de ficar preso a eles. Errou, aprende e segue. Então, eles apresentam exemplo real, né? Então, cada capítulo, a dinâmica que a gente vê ali é que ele apresenta exemplo real de pessoas que passou por aquela história e que serve de demonstração para a gente, inspiração. Onde eles falam que o perdão é um processo transformador, capaz de trazer cura e libertação. Então, ele enfatiza que a permissão não significa esquecer, né, ou justificar outras ações que prejudicam os outros, que é ações de vingança, mas sim libertar a gente do peso do emocional e encontrar a paz interior. Então, ele encoraja nós, os leitores, a fazer a consciência das escolhas, que não é apenas pelos outros, mas é por nós mesmos, para nós nos permitir uma vida plena e feliz, que é como eu falei ontem, acho que do filme que eu falei ontem, onde ele nos diz que cada mágoa, cada coisa que sofremos é um prisioneiro que a gente vai colocando ali, né, dentro daquela prisão e traz um peso para nós. Então a gente precisa se libertar deles para ter leveza para seguir em frente, porque quem não perdoa, não prospera. Esse é o tema, a mensagem central do livro, né? A questão de escolher. Quando você vê com exemplo de outras pessoas, igual a gente lê no livro, cada história diferente tem o seu modelo que aconteceu e a pessoa, quando conseguiu perdoar, o que ocorreu com ela, então vai clareando a gente e a gente vai entendendo e aceitando escolher o perdão, porque é uma escolha, né? Não é assim, ele não cai de repente na nossa cabeça, é uma escolha. Mas agora eu vou ler para vocês alguns códigos do livro Escolhendo o Perdão. Eles falam que é o código do verdadeiro perdão, que ele é uma escolha, né? E ser perdoado é tamanha doçura que torna insípido o mel.
Existe, porém, algo ainda mais doce, perdoar, né? Mais doce do que ser perdoado é perdoar. O seu sofrimento não se tornará nem um grama sequer mais leve se você acumular feridas e deixá-las supurar. Pelo contrário, tornará mais pesado e difícil de carregar. É isso que a gente sempre está falando. O perdão te torna mais leve. O problema é que ainda não identificamos nem reconhecemos o rancor dentro de nosso coração ou simplesmente escolhemos não perdoar. Ocorre que a gente não identifica que a gente tem aquele problema, então tem que buscar, pesquisar o que está acontecendo com a gente. Então, embora haja quem diga que é preciso perdoar e esquecer, a verdade é que o perdão em sua forma, ele exige que você encare quão profundamente foi ferido, não é só esquecer. A decisão de perdoar o levará a iniciar uma jornada rumo à liberdade. Quando a gente perdoa, a gente aceita perdoar, a gente tem a nossa total liberdade. Quase todos têm uma pessoa ou mais de uma pessoa que não perdoaram. Isso daí a gente tem que procurar lá no nosso íntimo, porque às vezes tem algum prisioneiro lá, a gente até esqueceu, mas ele não foi perdoado. E aquilo provoca reações na gente, reações de amargura, de dor, e às vezes a gente não sabe por quê. É porque você não perdoou algo lá atrás. Então essas feridas, elas precisam definir sua identidade, o destino da jornada e como você chega lá. Porque o sólido resíduo da mágoa é uma fatalidade. Você acredita de verdade se alguém disse que a resposta é não? Porque o resultado da nossa vida, ele não é determinado por aquilo que acontece, mas pelo modo de como reagimos àquilo que aconteceu. Nós temos a escolha a respeito de como reagimos às circunstâncias. E são essas atitudes que determinam os resultados da nossa vida. Enquanto crermos que a felicidade e o bem-estar são determinados por aquilo que acontece, sempre seremos vítimas, pois muito do que acontece conosco está fora de nosso controle. Então, é exatamente isso. Acontecem coisas que não estão em nosso controle, nós temos que contornar e não ficar magoado com aquelas coisas. Em vez de abrir mão das ofensas que sofremos e deixar que Deus seja aquele que é o único, né, o grande e forte o suficiente para lidar com o problema, apagamos-nos a dor e recusamos-nos a soltá-la. Apegamos-nos à dor e recusamos-nos a soltá-la, que é o que a gente faz. A gente fala, Deus vai resolver isso para mim, mas a gente fica ali magoado, sofrendo com aquilo. Então, em vez de sermos cobradores de dívidas, Deus nos chama a escolher o perdão, uma escolha pura e poderosa, e a buscar sempre que possível a restauração, a reconciliação. A gente fala que é a ressignificar, né? Vamos ressignificar aquilo que aconteceu com a gente e vamos partir, vida que segue, porque não dá para ficar parado naquilo ali, assim a gente não vai conseguir prosperar. Deus ordenou às autoridades, tanto civis quanto eclesiástica, castiguem os malfeitores e protejam os justos. É possível ter perdão em seu coração para um cônjuge, filho, filha, patrão e ao mesmo tempo informar seu comportamento ilegal às autoridades que Deus designou para tratar essas ofensas. Ou recorrer à liderança espiritual de sua igreja para confrontar a pessoa impenitente. O cerne da questão do perdão é a cruz de Cristo. Nenhum perdão é possível sem a cruz. Esses são os códigos do livro, porque a autora também é cristã. Então é tudo embasado no Evangelho. Vista da perspectiva ampla da eternidade, porém, a cruz representou a derrota final de Satanás e a maior de todas as vitórias de Deus. Cristo foi semeado em desonra, ressuscitado em glória, foi semeado em fraqueza e ressuscitado em poder. Isso ele pegou uma parte bíblica, quando eu digo para vocês que é tudo embasado no Evangelho, isso aqui é 1 Coríntios 15 e 43. Então, quanto mais você precisa da graça de Deus, mais você o engrandece. E o plano de Deus, a paixão dele por transformar pessoas por meio do poder do Evangelho, também é seu chamado. É uma forma pela qual esse plano se realiza na história de perdão que você viveu, que nós vivemos, né? Transigir ou tolerar significa demonstrar comedimento, ser paciente,
diante das provocações, ser longânimo e estar disposto a suportar as ações ou a inércia de outros. Estar disposto a relevar, né? Então, assim, são muitas as situações, muitas, porque quando o livro é um livro extenso, 181 páginas, mas assim, cada um que lê vai pegar alguma coisa importante. Nesse caso é muito importante porque ele trabalha com experiências reais, né, de pessoas reais. Cada capítulo uma experiência e são histórias transformadoras mesmo. Bom, gente, esse é o que eu tinha para falar para vocês a respeito do livro Escolhendo o Perdão. Essa semana foi a Semana do Perdão, esse mês de maio é o mês da família, essa semana é a Semana do Perdão. E é isso que eu tinha para passar para vocês. Quero pedir para vocês, não esqueçam de clicar no link na bio do meu Instagram e adquirir o meu e-book Relatos, que eu falo do meu trabalho de motorista de aplicativo pelas ruas da cidade, Cuiabá e Várzea Grande. Muito bom. Mas amanhã eu voltarei com outra live, não sei o tema ainda, mas amanhã eu voltarei às 13h30. Muito obrigada a vocês e até amanhã.